Hoje, 10 de maio de 2012, estamos aqui no Shopping Jardins, onde vai ser realizado o lançamento de 40 títulos da escritora Maria Helena Guedes, mais conhecida como Guedinha, uma escritora mineira, já radicalizada aqui no Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui no lançamento Maria Helena, essa escritora Maria Helena Guedes, Guedinha. A filha do sol, né? Filha de Sarita, filha do sol, porque ela acreditava que o sol era a luz dos olhos de Deus, né? Quer dizer, o sol era os olhos de Deus. Quando o sol não aparecia, ela não saía de dentro do quarto. Tinha tipo um trauma, né? Um complexo. Ela tinha uma certeza que o sol era o olho de Deus. Quando o sol não aparecia, ela não saía de casa, quando entendeu? Fechava, ela não saía de casa. Triste. Ela achava que Deus estava triste com ela, entendeu? Sarita, filha do sol. Sarita, filha do sol. Muito bom. Vamos pegar um outro título aqui. Vamos dar esse Carran. Carran Planeta Klemer. Esse Carran Planeta Klemer é um amigo imaginário, né? Mas como vocês todos sabem, principalmente as pessoas que estudam um pouco ufologia ou que vê ufologia, esse Carran, ele é um Carran que realmente ele é visto por muitas pessoas, né? Ele é um amigo imaginário de uma criança e que hoje ele aparece da mesma forma que apareceu quando ela era criança, certo? Então ele a leva para vários mundos, para várias dimensões. É uma história linda, lindíssima. Vivendo em dois mundos. Fala um pouquinho para nós. Fala. Isso aqui é Monara, né? Vivendo em dois mundos, né? A história dela. É uma menina que hoje é uma moça. De dia, ela vive no planeta Terra. Quando ela dorme, ela vai para outra dimensão. Ela vive em outro mundo, em outra dimensão. Então a história... São sonhos, viagens? Viagens e grandes viagens, né? Tem portais, tem lagoas, campos, flores, mansões, cristais. Então ela conta toda a história da família dela, da outra vida, do outro mundo. As mulheres, como você deve saber, né, Gal? Antigamente existiam os coronéis, né? Donos de muitas terras, dados como coronéis, capitões, dados como coronéis, né? Como capitão, né? Isso, mas não é porque tinha títulos de cultura ou de estudos, mas sim por dinheiro, né? Por ações mesmo, exatamente, de mando, exatamente. Então ele teve uma filha. E essa filha era os olhos dele, né? Só que ele queria tudo para essa filha. Só que o que acontece? Essa filha, ela apaixona por um peão da fazenda, né? Uau. Aí o que acontece? Ela engravida desse peão. O que o pai faz quando descobre? O amor dele por essa filha era tão grande que naquela época eles matavam uma filha quando acontecia isso. Ele mandou matar o rapaz e a trancou em uma muralha que ele tinha no alto da montanha das terras dele. Só que ela teve 2 filhos, que são gêmeos, e ela casou. Não, ele leva ela para um outro lugar, uma outra cidade, a esconde lá, né? E pega os filhos como adotivos, como filhos adotivos. Na realidade, eram netos dele. Só que na realidade ela casa realmente com o homem que ele queria que ela casasse, com um rapaz que realmente ele queria que ela casasse. Só que por tudo de Deus, né? Ela reencontra esse grande amor da vida dela que o cara não teve coragem de matar, ele formou, era médico, e ela reencontra ele justamente na lua de mel. Aí o que acontece no final da história? Mais filhos com ele. E terminam juntos. Grande história. Muito linda. Grandes histórias. Vamos ver aqui agora o Ninho do Tigre. O Ninho do Tigre, gente, é uma história brilhante. O Ninho do Tigre, ele foi feito um filme, né, uma época atrás. Só que eu estive em São Paulo, num hotel, uma época atrás, e por sorte ou de Deus, vai saber como as coisas funcionam diante dos olhos de Deus, né? Um senhor velhinho no hotel, como eu dou atenção a todas as pessoas, sentamos e começamos a conversar. E eu adoro histórias de pessoas que viveram mais que eu, né? Eu sou apaixonada por essas histórias antigas. Eu fui falar para ele sobre o Ninho do Tigre, por ele ser da China, né? Ser desse lugar. Eu estou vendo aqui a imagem aqui. Exatamente.
Então ele me contou que realmente essa história aconteceu, inclusive foi com a parente dele, mas não foi como foi contado no filme. Foi uma história real, a menina foi estuprada, o irmão dela realmente era um ninja, né? E era escondido. E aqui está o resumo da história de vida dela. O Paulo, ele conta a história de um sítio mal assombrado. Ele viveu nesse sítio. Como na época, na Zona da Mata, as pessoas tinham poder de posse, as pessoas eram riquíssimas, os que vieram primeiros. Então, eles apossavam de terras tomando, não comprando. Isso no tempo da escravidão ainda? Não? No tempo da escravidão ainda. Quer dizer, coronelismo mesmo. Naquela época da escravidão, pós-café, inclusive os meus avós, tataravós, eram de cana-de-açúcar, meu pai tinha engenho de cana-de-açúcar. Exatamente. Então o que acontece? Esse sítio, essa história que ele conta, é uma história que jorra sangue, né? Então esse sítio era todo mal assombrado. Toda essa história dessa fazenda parecia ser amaldiçoada. Então por isso é o sítio mal assombrado. Isso aqui me interessou muito, boias frias, gente, eu cheguei a presenciar, inclusive, mas só que essa história aqui é uma história que realmente aconteceu, tá? Não é da minha época, foi de uma época que não tem nada a ver comigo, né? Mas é uma história de uma família... Os boias frias eram... Pessoas que trabalhavam em caminhões, que levantavam de madrugada, que iam para as fazendas, nos caminhões, marmita, né? As marmitex, o café da manhã restrito, feijão com farinha, tá? Um cafezinho simples, e levava aquelas marmitinhas para os canaviais, e junto com as crianças, descalços, com frio, né? E ainda apanhavam do capataz da fazenda e ainda não recebiam o dinheiro. Até que um dia o dono da fazenda descobre essa situação e leva esse senhor, né? E paga tudo que o capataz nunca tinha. Ele dava dinheiro para o capataz pagar, só que o capataz não pagava. Ah, sim, ele era justo. Ele era justo, mas o capataz não. Aí o que acontece? O capataz, como ele dá emprego a esse senhor na fazenda dele para tirar leite, essas coisas todas, escondido do capataz, ele descobre e o que ele faz? Ele simplesmente mata o cara e fala que o cara roubou o dinheiro. Só que na realidade ele matou uma pessoa inocente, entendeu? O dinheiro realmente era o patrão que tinha dado a ele. Aí o filho vai atrás da mulher, aquela história toda. Sei que no final da história, todo mundo cuida deles, da família toda. Ele fica rico, se torna juiz de direito, apaixona por uma cigana, um casamento cigano lindo, maravilhoso. E você conta tudo isso aí? Também. Tudo está aqui, está tudo aqui. Então é só pegar para ler. Só pegar para ler. A menina, como preconceito num tempo atrás, como todos sabem, né, que quase todos os filmes meus são focados ao amor maior, né? Há uma época atrás o povo era muito rude, né? E rústicos, né, também. Então essa menina, ela ficou grávida também. Então o pai a trancou num colégio de freiras. Do diabo na minha história é uma ilha. Como a garganta do diabo na internet é assim, eu tive que colocar assim, entendeu? Mas na realidade seria que ser uma ilha com um altar, né? Com, tipo, e nessa história o que acontece com esse povo faz essa maldade toda? No final, menino, ninguém consegue descobrir. Porque esses políticos da época, eles eram muito espertos, se achavam muito espertos. Essa vozinha que é amor e loucura. Assim, amor e loucura. Essa história aqui é uma história muito proveitosa, porque é uma senhora com 75 anos de idade. Ela conta a história para a neta, né, que é uma mocinha, de um grande amor, de uma grande paixão dela, quando ela tinha essa idade dessa neta, né? E então, por isso eu fiz questão de colocar ela aqui, na idade de 75 anos de idade, e ela conta as loucuras que ela faz por amor, por um grande amor. É muito linda a história. Aí, meu irmão, loucuras de amor, ó. Loucuras de amor, muito linda a história. Bom. A Ive, simplesmente Ive, porque a Ive, na época, usava luz de lamparina, né? Naquela época, há muito tempo atrás. E o pai dela era muito rico, só que ela era tão criança que ela não tinha noção disso. E naquela época era abertura de terras. Então ele construiu uma casa, um casebre, uma casa pequena. Né? Ele não teve tempo para construir uma casa grande na época, porque as crianças ainda eram pequenas, né? Aí o que acontece? A lamparina cai, incendeia a casa, a Ive foge pela porta, né? E tenta resgatar os irmãos, mas não consegue, porque está sufocada também pela fumaça, cai próximo a uma árvore
e desmaia, ela não entende como. Quando ela acorda, quando ela volta a si, só vê cinzas no chão. Começa a chorar e procurar a família e não vê mais. Então ela tenta prosseguir aí a direção a uma cidade. Como ela não consegue chegar à cidade, ela vai mata dentro. Então ela come frutinha dos passarinhos e vai andando, vai andando, vai andando. Aí encontra uma casa muito distante, onde morava uma senhora que também estava escondida nesse lugar, entendeu? Porque uma separação de marido, uma história complicada. Então, essa senhora a educou, ensinou tudo, porque essa senhora era muito rica e fugiu do marido, estava escondida nesse lugar, com todos os pertences dela. Então ensinou essa menina a bordar, a estudar, a ler, fez essa menina uma dama. Mas sempre falava para ela, nunca esquece, minha filha, que você é simplesmente Ive. Só que, meus amigos, na realidade, essa menina ela era dona de toda aquela terra, que ela só veio descobrir depois que se casou, que o marido mandou pesquisar a vida dela. Desde que ela procurava a família. Através de procurar a família, encontrou todas as suas origens. Veja bem, é muito focado no antigo, né? Numa época, né, os pais, eles tratavam os filhos muito como escravo, né? Tipo assim, os filhos tinham que trabalhar, os filhos tinham que acordar de madrugada, os filhos tinham que ir na ponta do rei, não é isso? E essa moleza que é hoje não, né? Não tinha não, os filhos tinham que dar dura, era trabalho suado, não ganhava dinheiro não, meu amigo. Então o que acontece? A filha, né, ela ia com os irmãos à luta, junto com o pai, às madrugadas, trabalhar na fazenda, junto com as outras pessoas, e uma das irmãs que ficava em casa com a mãe. Então um dia chega um rapaz nessa cidade, nessa casa, né? Esse rapaz chega nessa cidade e ela era uma moça linda, né? Porém, judiada, né? Sofrida. Ele encanta por essa moça, de ver o tanto que ela trabalhava e o pai maltratava ela e os irmãos, e batia muito. Os pais naquela época batiam muito nos filhos, eram cruéis. Aí o que acontece? Esse rapaz aconselhou ela, por que você não pega o dinheiro que seu pai tem guardado e foge com seus irmãos para outra cidade? Ela, mas como eu vou fazer se eu não sei? E ele ensinava tudo. Só que nesse meio tempo ele tem um romance com ela. E ela deixa ela grávida, ela sem saber que ela é inocente. Entendeu? E ele vai embora, né? E promete voltar. Só que aí ela foge com os irmãos, igual ele ensinou. Aí foi mata dentro, mata dentro, mata dentro, até chegar em Arraial, foi trocando de nomes, junto com os irmãos, e criou os irmãos como se fosse filho dela. No final da história, ela estava grávida e nem sabia. Com esse dinheiro que ela pegou do pai, ela conseguiu montar um salão de beleza. Através desse salão de beleza, ela se enriquece. E esse rapaz era dessa cidade e ela nem sabia. Esse rapaz chega nessa cidade... Ela reconheceu ele, mas ele não a reconheceu. Por quê? Ela estava chique, nobre, né? Porque ela foi estudar, trabalhar, ela era bonita, então ela se refez, né? Ela toda, né? Então ela era uma outra pessoa, culta, inteligente, trabalhadora, rica, né? Já estava com dinheiro. Então, ele não reconheceu, mas ela o reconheceu. Só que ela não queria falar quem era ela e que ele era o pai do filho dela. Gente, a Fênix é dada por todas as pessoas como uma lenda. É uma lenda, né? Mas só que veja bem, como ela é voltada pela criança, pelo infantil, eu coloquei que na realidade ela é um pássaro que ainda, em algum lugar ela existe ainda. Para a criança não ter aquela imagem de uma ilusão, de uma coisa do mal, entendeu? Então eu coloco que é um pássaro que em algum lugar ele ainda existe, ele tem esse pássaro em algum lugar. Para a criança não criar aquela expectativa. Que é isso? Que bicho é este, né? Então eu conto a história todinha da Fênix aqui. E falo que ela ressuscita das cinzas, né? Mas eu não posso dizer tudo para uma criança. Então eu tenho que fazer uma história... imaginando a cabeça da criança como imaginaria a história desse pássaro. Então, é uma história muito linda. O ratinho pirilampo, gente, é uma história muito engraçada, porque ele é um ratinho muito inteligente e ninguém gosta de rato, todo mundo tem medo de rato, né? Criado dentro de casa. Aí o que acontece? Ele sai fugindo, ninguém quer ele, o gato quer comê-lo, né? Todo mundo só quer... O ratinho todo maltratado. Esse ratinho acaba parando no hospital, né?
Chega no hospital, o médico vê o ratinho pula em cima da mesa de medo. Mas tinha uma enfermeira lá que era tão nobre, ela pega o ratinho e coloca no bolso do casaco e leva para casa, para com o pezinho machucado. Foi onde ele está aqui no bolso. Exatamente. E ela adota esse ratinho como um bichinho dela de estimação. E cuida do ratinho. Só que nessa casa tem ratinho, tem cachorro, tem gato, ele sofre. Gente, a história dele é muito linda. Ele sofre muito, mas é muito linda a história. Só lendo pra ver. O ratinho pirilampo. É, o ratinho pirilampo. Hoje é 10 de maio de 2012. 2012. Você está aqui em Jardim da Penha, no Shopping Jardins, com 40 títulos aqui. Como é que você se sente? Como você... Isso vai pontuar nessa caminhada que já não é de ontem, é uma história muito grande que você vai estar levando, e eu acredito que você vai vencer sim, porque você tem muita garra e é um artista, porque só um artista poderia fazer 40. Obrigada, legal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço que o Silvio da Logos me proporcionou aqui, né, para estar divulgando os meus trabalhos, que ele me desculpa, mas ainda não deu tempo de falar sobre ele, porque o tempo realmente foi curto, como você vê muitos livros, né? O Silvio da Logos é um parceiro, é um amigo. É um amigo, esses dois aqui, né? Que estão na livraria do Silvio, né? É Carol. Tá até lá, tá na exposto bom, lá. Tem aqui na livraria. Quem quiser pode vir aqui comprar. Então, o Silvio é uma pessoa amiga, né? Mas os meus livros... como eu tive a benção de ser privilegiada através daquele meu grande amigo Anaximandro Amorim, ganhei de presente da editora G-Book de São Paulo, está lançando esses 40 títulos e mais quantos eu quiser. Mas uma coisa é certa, você botou, você abriu que os 40 títulos existem, estão aqui, e estou chamada para Minas, vou viajar para o Esse coração que é apaixonado por literatura, né, antes de tudo, né? Com certeza. Está vibrante, está feliz. Estou feliz, então, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa que escrevo porque gosto, né? Então, se eu gosto de escrever, por mim não importa se vai vender ou não, né? Eu gosto de escrever. Agora, o que eu gostaria muito é que os adolescentes tivessem a oportunidade de estar lendo. Que através dos meus livros, que são uma bênção de Deus, que eu falo do amor maior e do primeiro amor, eu estaria tirando muitas pessoas de uma situação difícil, que é a droga, que é o fumo, que é o álcool, né? Precisa essa galera ver. A rebeldia, né? Os maus tratos aos pais, à família, aos professores, né? Então... Isso o livro está retratando? Tudo. Bom? Parabéns pra você. Obrigada, demais da conta. Você, além de escritora, é linda, é maravilhosa. Obrigada. E vai estar passando todo o amor que você tem no coração para as pessoas. A sua ideia é fortalecer o cidadão, a criança, o jovem, não é isso? Mas, Guedinha, querida, pode saber o seguinte, a sua intenção, nas suas obras, Deus vai provir disso aí ser divulgado ao maior número possível de adolescentes, de jovens, de crianças, para poder estar formando um cidadão ainda melhor, que no fundo é isso que você quer. Com certeza, é tudo que eu quero. Eu vejo que você tem família, que eu conheci o Juliano, conheci o Cleito aqui, é seu parceiro, antes de tudo, filho e parceiro e bem educado. Obrigada, Gal. Meus filhos são uma bênção de Deus na minha vida. Parabéns, você é maravilhosa. Obrigada, Gal.